Olha só o que a palavra do Senhor fala para mim e também para você. A palavra de Deus, ela aponta um versículo muito importante, que é perdão. Perdão é coisa que nós temos que perdoar, nós temos que contribuir, nós temos que pedir e nós temos que perdoar também da mesma forma que Jesus nos perdoou. Nós temos também que perdoar o nosso próximo. A palavra do Senhor, ela nos fala em 2 Crônicas, no capítulo 7 e no versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, meu querido, o perdão é algo divino. O perdão é coisa que nós temos que fazer dia após dia. O perdão é algo que nós temos que liberar. Perdão, quem rete ou quem retém o perdão, Deus também retém o perdão. Aquele que perdoa, Deus também perdoa. Nós sabemos que quando nós perdoar alguém que nos atingiu, nós estamos demonstrando amor. Nós estamos demonstrando o que Jesus Cristo demonstrou: amor. Salmos 86, 5: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos o que te invoca. Invoque o nome do Senhor, que Ele está apto para perdoar. Invoque o nome do Senhor, que Ele está apto para liberar perdão para você. Se você fez algo que não veio ser do agrado do Senhor, o Senhor Deus, Ele te perdoa quando você toma uma atitude e pede a Ele perdão. Quando você pede perdão a Deus de seus pecados que você cometeu, sendo um pedido de fé, sendo um pedido de coração, quando a pessoa realmente se dispõe, se prontifica para pedir perdão a Deus dos atos cometidos, que vem de dentro do nosso coração, esse pedido de perdão que nós fazemos, pedimos a Deus, Ele realmente nos perdoa. Porque Deus, Ele não olha para a aparência, Ele olha para dentro de você. Ele olha para um coração arrependido, Ele olha para um coração quebrantado, Ele olha para um coração que se arrepende diante da sua pessoa. E quando alguém nos atinge, o que devemos fazer? Vamos para o livro de Isaías, no capítulo 55, no versículo 7. Deixe o ímpio o seu mau caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso és em perdoar. Quando nós se afastamos da presença de Deus, quando nós fazemos algo que não foi agradável diante de Deus, a Bíblia chama de ímpio. Deixe o ímpio o seu mau caminho.
Quando a pessoa se afasta de Deus, vai fazer coisas que não convêm. A Sagrada Escritura chama de ímpio. Ímpio é aquele que comete continuamente pecado e não se arrepende do pecado que cometeu. Esse é o ímpio. Todos nós, dia a dia após dia, nós pecamos. Só que nós temos um advogado fiel. Quando nós se arrependemos, quando nós se rendemos aos pés dele, deste advogado fiel, ele nos perdoa. Quando nós se prontificamos para pedir perdão a ele, ele está pronto para nos ouvir. Eis que seus ouvidos não estão tampados para que não possa nos ouvir, seus olhos não estão tampados para que não possa nos ver, e suas mãos não estão encolhidas para que não possa nos abençoar. Quando nós pedimos perdão a ele, ele está nos olhando e nos contemplando pelos seus ouvidos. O nosso clamor ele está ouvindo, a nossa oração ele está ouvindo. Se o teu clamor, se a tua oração é uma oração, um clamor de coração, é desses clamores que ele gosta, ele se agrada. É desses clamores, dessas orações que ele se agrada. Quando a oração é fiel. Quando alguém diz: Senhor, eu sou um pobre, miserável pecador, sem ti eu não consigo nada, sem ti eu não posso nada, reconhecendo que o nosso egoísmo não vale nada, nós reconhecemos, Senhor, que sem ti nós não podemos, nós não fazemos, nós não conseguimos. Nos perdoa, quebrante de coração perante a ele. Tome uma atitude hoje. Pede perdão para quem te fez algo mal, ou para quem fez algo mal para ele ou para ela. Pede hoje mesmo perdão de seus atos. Pede hoje mesmo perdão para aquele na qual tu atingiu, seja com palavras, seja com atitude, seja verbalmente, seja naturalmente, carnalmente ou física. Peça perdão hoje mesmo a Deus, que Ele te perdoa, mas também peça à pessoa na qual que tu atingiu. Ele é muito misericordioso e grandioso e cheio de benignidade para nos perdoar. Olha só o que vai falar em Jeremias, no capítulo 33 e no versículo 8: E os purificarei de toda maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. Olha só, quem está falando isso aqui é Jeremias, instruído por Deus. Jeremias foi convocado para transmitir o Evangelho de Deus para um povo em Jerusalém. Ele disse que o Senhor Deus purifica toda a maldade que fizeram contra ele. Ele perdoa todas as maldades que fizeram contra ele. Ele lança no mar de esquecimento todas as transgressões e todos os pecados que pecaram contra ele. Olha só, olha como é que o nosso Deus, Ele age. O importante de tudo é você se quebrantar diante dele. O importante de tudo é você se converter diante dele. O importante de tudo é você se quebrantar seu coração e dizer: Senhor, me perdoe das minhas maldades, das minhas transgressões, me purifica de todos os maus pensamentos que eu pensei, que não foi agradável diante dos teus olhos, Senhor. Nos perdoa. Ele está pronto para te perdoar. Ele está pronto para te liberar perdão. Se nós formos para o livro de Miqueias, no capítulo 7,
no versículo 18, que diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Ei, o Senhor Deus, Ele tem prazer na sua benignidade. Por isso que Ele todo tempo está pronto, de braços abertos, para te receber com o teu abraço, com o seu abraço misericordioso do perdão, para te abraçar. Não importa a transgressão que você fez, não importa a maldade que você tem feito, não importa os pensamentos malignos que você tenha pensado. O importante está dentro de ti, a confiança nele, a sua dignidade nele, a sua fidelidade nele, a sua sinceridade com ele, está dentro de ti. Se hoje você tem magoado alguém, se hoje você tem feito alguém tropeçar, sabe que Deus se entristece com isso? Quando alguém atinge alguma pessoa, Deus se entristece com isso. Quando alguém fala contra esta pessoa, contra alguém, este alguém vem se atingir por conta de nossas falas, Deus se entristece com isso. Então é o momento de nós se dedicarmos mais na palavra de Deus, é o momento de nós termos mais paciência, às vezes com os filhos, às vezes com o cônjuge, às vezes com amigos. É importante nós ter paciência, é importante nós retribuir o bem por bem, é importante nós retribuir o mal por injúria, ou seja, por benignidade. Toda injúria que falarem contra ti, você não retribua da mesma forma. Toda maldade e perversidade que fazerem contra ti, você não vai retribuir da mesma forma. Isso faz com que brasas vivas amontoará sobre a sua cabeça. A palavra do Senhor, ela diz que o perdão é crucial, é importante, é necessário perdoar para que nós possamos recebermos também perdão de Deus. Se nós atingirmos o nosso próximo e ele vir até nós e pedir perdão para nós, e nós não perdoar, o que será de nós? Será se realmente Deus também perdoará os nossos pecados que nós cometimos contra Ele? Olha o que vai dizer aqui em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. É necessário que eu e você se perdoem, que nós que cometemos algum deslize contra alguém, se perdoem. É importante, quando eu sou atingido, eu mesmo pedir perdão, porque quem vai no hospital é aquele que está doente. E se alguém me atinge, eu estou doente. Eu posso ir até onde essa pessoa, mesmo ela tendo que vir até mim, eu mesmo irei me purificar para mim até onde essa pessoa, para pedir perdão a ela. Sendo assim, irá amontoar brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Mesmo alguém lhe atingindo, não retribua da mesma forma. Mesmo alguém desejando o seu mal, não retribua da mesma forma. Mesmo alguém lhe escarnecendo, lhe pisoteando, lhe apedrejando, não retribua da mesma forma. Não podemos retribuir injúria por injúria. Devemos que combater o mal com o bem. Devemos que
liberar benignidade para aqueles que nos fazem mal. Marcos capítulo 11, versículo 25 diz: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Naquele momento que você vai para o seu quarto, orar em secreto com Deus, e alguém tem feito algo contra ti, ou você contra ele, diga: Senhor, me perdoa o que eu fiz contra tal pessoa. Perdoa essa pessoa também que fez o mal contra mim, Senhor. Pois a pessoa só faz mal com alguém quando essa pessoa não tem o domínio próprio. Nós temos que ter o domínio próprio. Nós temos que receber esse domínio próprio. E como é que nós adquirimos isso? É somente nos pés do Senhor. É somente na pessoa de Jesus Cristo. Ele disse: tudo que vós pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Jesus disse que tudo enquanto nós pedirmos em oração a Deus, no nome de Jesus, isso será confirmado por Deus, porque nós estamos pedindo no nome do Todo-Poderoso, nós estamos pedindo no nome daquele que veio morrer para nos perdoar. Mas só que este pedido tem que ser um pedido sincero. Este pedido tem que ser um pedido sincero, e fazemos de tudo para não entrar no mesmo deslize. Efésios capítulo 4, versículo 42 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Sabe lá no João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus fez em dar o seu Filho, por amor de mim que sou pecador, e por amor de toda esta nação pecaminosa, foi um amor acima de todos os amores que pode existir na face terrena. Este amor não se compara com o amor de pai, este amor não se compara com o amor de mãe, este amor está acima de todos os amores. Não se compara ao amor de um marido para com a esposa e de uma esposa para com o marido. Não se compara. Somente em Deus entregar o seu próprio Filho, único Filho, para ser morto pela raça humana pecadora. Ele nos perdoou ali, na cruz do Calvário, em um lugar chamado Gólgota. Ele nos perdoou de uma forma trágica, de uma forma dolorosa, de uma forma dura de se passar por aquilo que ele passou. Por isso, meus queridos irmãos em Cristo, e todos vocês que nos assistem nas lives, quero dizer para você: se alguém lhe machucou, ou se você machucou alguém, não se envergonhe de pedir perdão a essa pessoa, porque se nós não pedirmos perdão a essa pessoa, nós estamos em débito com Deus. Se nós não perdoar essa pessoa na qual vem até nós e pedir perdão para nós, que nós ofendemos ele ou ela, nós estamos em débito com o Senhor. E um dia este débito tem que ser quitado. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz:
suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo perdoou, assim fazei vós também. Sabe como foi que Cristo perdoou nós? Sendo morto lá na cruz do Calvário. E Jesus está dizendo aqui, através dos apóstolos, nós temos que suportar uns aos outros. Se alguém me fez mal, eu tenho que suportar aquilo, sem retribuir, injúria por injúria, mal por mal, ofensa por ofensa, atitude errônica por atitude errônica. Então, desta forma, nós entendemos que somos verdadeiramente cristãos. Desta forma, nós entendemos que verdadeiramente nós somos alguém diferenciado, que temos o Espírito de Deus na nossa vida. Mais um versículo 9, capítulo 1 de 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa injustiça que praticamos. Ele quem? Jesus. Jesus, Ele é justo e poderoso para nos perdoar e nos purificar de todas as nossas ofensas que fizermos uns aos outros. Mas só que nós temos que ter atitude para pedir perdão a Ele e também a quem nos ofendeu. Ou seja, alguém que nós ofendemos. Nós temos que ter essa atitude para pedir perdão a essa pessoa. Temos que tomar atitude também para pedir perdão a Deus. Temos que tomar atitude para entender que nós, sem Jesus, nós não somos nada. Nós temos que entender que sem Jesus nós não conseguimos nada. Nós temos que saber que sem Jesus nem respirar nós conseguimos. Nós temos que entender que sem Jesus nem falar nós conseguimos. Nós temos que entender que a injúria que alguém faz conosco, nós não temos que fazer a mesma com essa pessoa. A injúria que alguém fez com você, ela não tem que ser voltada para essa pessoa. Ela tem que ser voltada de uma forma diferente, de uma forma amigável, de uma forma amorosa, de uma forma que alguém vai enxergar em nós algo diferenciado. Então, meus queridos, quando nós pecarmos contra alguém, quando nós ferir alguém com palavras, com atitude, com ação, com qualquer tipo de coisas, vamos se apressar e pedir perdão para esse alguém. Porque o perdão, se nós perdoar alguém, Deus também nos perdoa. Se nós não perdoar esse alguém, Deus ele não vai nos perdoar. Mas se nós perdoar, Deus está pronto, Ele é benigno e poderoso para nos purificar de todas as nossas ofensas que fizemos uns contra os outros.